por que nós persistimos em usar a palavra subluxação? Sabendo que o termo, ele traz consigo problemas, né? Problemas no contexto clínico, no contexto espiritual, no contexto político e até mesmo filosófico, né? Então, a palavra subluxação, em diferentes contextos, traz com ela esses problemas. O conceito, né, de subluxação, que um dia, bem no começo da profissão, ajudou a manter, né, a profissão e a ela se fazer valer enquanto profissão, uma vez que logo no início ela era muito criticada e talvez se o surgimento, né, a adesão do conceito de subluxação não tivesse um dia existido, talvez a quiropraxia por si só não existisse hoje, né? Então, como é que esse conceito, né, de subluxação, que um dia foi o que juntou a profissão, né, que deu liga, que fez a profissão de se desenvolver, hoje, né, e no decorrer da história, na verdade, até mesmo no princípio da história e da quiropraxia, já tinha diversos atritos, né, na questão da semântica, né? E vamos entender o que seria esse lance de semântica, né? Semântica, resumindo, é a área que estuda o sentido, né? O sentido das palavras. Então, é sobre isso, né? Sobre essas reflexões semânticas, né? Sobre a subluxação quiroprática, né? Que eu gostaria de falar hoje aqui. E antes da gente começar a refletir sobre isso, gostaria que vocês pudessem dar um joinha aí, curtir, comenta. Então se inscreva no canal, ative o sininho, que isso é muito importante para o canal ir para frente, certo? E para também dar um ânimo para eu continuar postando vídeos, a gente fazer disso aqui um ambiente legal para a gente crescer, certo? Crescer também a profissão. Então vamos lá. O conceito, né, de subluxação, conceito de subluxação vertebral, quer você queira ou não, né, ele é fundamental para a profissão. Há quem diga, né, que o termo por si só, subluxação, já caiu por terra, ou deveria cair por terra, né? Como, por exemplo, o uso da desautonomia nervosa em vez de subluxação. Só que o fato de simplesmente mudar a palavra, o termo, não resolve o problema, né? Porque a questão da semântica é justamente o seguinte, é você imputar, colocar significado, né? Dentro colocar um significado na palavra e estudar, né, em diferentes contextos. Ou seja, o que seria o senso comum, o que é conhecido como por ser subluxação, né? A subluxação, no modelo biomédico, em termos biomédicos, do senso comum, que as pessoas, quando sabem o que logo visualizam, né, conseguem entender por subluxação, seria justamente um modelo aí biomecânico, né? Ou seja, a subluxação, sub vem algo de quase lá, né? Quase alguma coisa, ou por exemplo, não por completo, a gente poderia colocar desse jeito. E a luxação seria, pensando em articulação, né, trazendo para o nosso mundo aqui da quiropraxia, e também para o modelo aí biomédico, seria a luxação, seria a falta de articulação entre duas vértebras ou dois ossos, para facilitar, né, por completo. Ou seja, se eu tenho aqui uma articulação em alinhamento, perfeito estado, ela por completo desalinhada seria uma luxação. Uma subluxação é apenas um desnível
nessa articulação, certo? Então, esse é um conceito puramente mecânico que, quando a quiropraxia aí nos seus primórdios começou, era muito disso que tinha a visão do que seria a subluxação e o que o quiropraxista fazia, né? De fato. E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? E, como posso dizer, no decorrer da história, né, da quiropraxia, esse termo ele sofreu diversas mudanças, né, de conceito. O que seria de fato uma subluxação? Antes mesmo da gente pensar em falar sobre o complexo de subluxação, que não é isso que eu quero falar hoje aqui. E simplesmente o contexto semântico, né? Então, para a maioria das pessoas, né, que não vivem aí no contexto da quiropraxia, não sabem, não tem noção, se você for procurar, por exemplo, no dicionário, o que é a subluxação, o termo que vai estar lá, e o único termo, vai ser esse biomédico, ou seja, que vai ser justamente essa quase luxação, ponto final. E isso gera uma série de problemas para nós enquanto graduandos, né, estudantes aí de quiropraxia ou propriamente quiropraxista já graduado, quando a gente vai explicar, vai querer se comunicar ou com médicos ou com outros profissionais da área de saúde, educador físico, fisioterapeuta, enfermeiro, seja lá quem for, ou até mesmo para o nosso paciente. Porque para explicar de fato o que é a subluxação, né, a gente precisa colocar a filosofia ali, né, embutida. Então é um termo muito, muito abrangente e isso gera problemas, né? Então, mudar o termo subluxação não resolve o problema, né? Não resolve o problema no contexto nem clínico, nem político, nem filosófico, nem espiritual, pois o problema, antes de tudo, né, ele é semântico. Então, por isso que eu antes de falar dessas outras questões, eu queria trazer a reflexão sobre esse contexto, esse lance da semântica, do que é de fato, né, colocar significado na palavra. Então, como eu havia dito, né, a definição, segundo o dicionário, é uma luxação incompleta de uma articulação, né, o que é uma subluxação. E a definição, né, da subluxação quiroprática, ela mudou, como eu também já tinha dito, muito, né, mudou muito desde o seu início, quando ainda possuía, né, um fator mecânico como principal. Então, vou falar aqui sobre outro problema, né? Quando a gente conversa entre si, estudantes de quiropraxia, né, ou até mesmo graduandos, já graduados, né, quem está nesse meio aí da quiropraxia, nem mesmo às vezes a gente consegue se entender, né, do que é a subluxação. Por quê? Porque no curso da história da quiropraxia existiu, né, e ainda existe, diversos conceitos, né, e ideias sobre o que é a subluxação. Então, ou seja, não existe um consenso, tá? Então, diversos autores ao longo da história da quiropraxia tentaram definir, conceituar, e conforme a ciência foi evoluindo, mais coisas eram descobertas e as definições iam mudando. E isso, na minha concepção, ela é um problema, né? Tem o lado bom, se é que tem, mas acredito que não seja, na minha humilde opinião, não é algo bom. Essa discrepância, essa diferença, né, de conceito. Pensando exclusivamente em filosofia, é ótimo, porque gera discussão e a filosofia é justamente para isso. Agora, pensando na ciência, não, em ciência não, né? Então, a ciência ela tem que ser comum a todos. Então, uma definição tem que ser igual
para todo mundo, para que todos podem, para que a gente possa conversar na mesma língua, né? Falar a mesma língua. Então, quando eu falo o complexo de subluxação vertebral, então tem vários modelos, ou quando eu falo de subluxação em si, tem várias ideias do que é, do que pode ser. Então, e isso, quando a gente conversa, né, entre estudantes ou graduados já, então já fica meio difícil, né, a gente, o que exatamente você está falando. Então, a comunicação, ela não é fácil, é isso que eu quero dizer. Então, até a gente se entender o seu conceito, a sua ideia de subluxação, o que é, se é a mesma da minha, né? Se é a mesma que eu, então isso demanda tempo. Agora imagine você, quando a gente vai querer se comunicar com outros profissionais da área da saúde ou com o nosso paciente, né? Imagine isso, a confusão que é, né? E o trabalho que vai dar de você fazê-lo entender o que é de fato, né? Então isso faz com que a base já da profissão, né, a base que é a subluxação, né, o que a gente faz de fato, né, já fica meio conturbada. Então esse lance da semântica, né, ela é essencial, ela é fundamental. Então talvez nós devêssemos, se é que é possível, né? E eu não sei como seria possível, eu tenho apenas algumas ideias, de como a gente colocar isso, né, em consenso. Então, se você for por uma faculdade X, ela vai ter uma ideia de subluxação. Se você for para a faculdade Y, vai ter outra ideia. E isso é um problemão, entendeu? Na minha concepção. Não sei se vocês concordam comigo, então qualquer coisa coloca aí, comenta, deixa nos comentários se você concorda ou não, e qual seria a sua ideia, se é que você tem alguma também. Então, a quiropraxia, né, ela precisou definir o que é a subluxação antes de saber de fato o que ela é. Antes de ter essa visão do que seria, do que é uma subluxação, ela precisou definir o que é uma subluxação. Então a problemática ela já vem daí, né? Ela precisou definir para se proteger enquanto profissão, né? Para não ser boicotada. E por conta disso gerou diversos problemas, né? Como é o que a gente está discutindo aqui. Então é como se precisasse definir o que é uma moto antes da criação da bicicleta, ou o que é o YouTube antes da criação da televisão, ou o que é um celular antes da criação do telefone, sabe? Então, ou seja, é difícil. Então, se você não tem a ideia clara, uma concepção anterior do que é a subluxação, e você já quer defini-la, conforme as coisas vão evoluindo, o tempo vai passando, a gente vai tendo mais descobertas, né? Essa definição, obviamente, não faz mais sentido e é preciso mudá-la, né? Então, o problema todo tá aí, né? Nessa semântica, na significação da palavra subluxação e na comunicação entre nós, enquanto estudantes e graduados já, né? Desse mundo de quiropraxia, na quiropraxia, e para tentar extrapolar um pouco dessa bolha, para a gente se comunicar, conseguir se comunicar com profissionais de outras áreas, né? Para a gente falar a mesma língua. Então, ou seja, em resumo aqui, para a gente fechar, a subluxação possui um conceito muito abstrato, né? E muito abrangente, após o conceito mecânico aí ele ter caído por terra. E por conta disso, por conta desse conceito muito abstrato, né, ele muito abrangente, gerou, né, e continua gerando essa problemática aí na comunicação, né? Tem esses ruídos de comunicação e acaba que a profissão fica descredibilizada. Então, quando alguém fala que subluxação não existe, né, pensando no seguinte fato, de que você vai no dicionário e não encontra o conceito de subluxação, ou que
que cada um tem um conceito, né, de subluxação e ninguém se entende, né? Então não tem nada definido, então é complicado, né? Então a gente tem que entender também o outro lado da moeda, né? Quando a gente recebe essas críticas, e não pode só ficar nessa militância, né, de que a quiropraxia é uma profissão da área da saúde e tem que ser respeitada como tal, também concordo, porém a gente tem que ter argumentos, né, para debater e para conversar sobre isso. Então eu queria mais só refletir sobre esse lance da semântica, da significação, do significado da subluxação. E o que vocês acham, se é possível um dia a gente mudar isso, ter uma base mais forte, que todos consigam, né, se comunicar, tanto nós enquanto estudantes e graduados em quiropraxia, como para extrapolar essa bolha, né, para a gente conseguir se comunicar com o público em geral e com outros profissionais, né, da área da saúde. Então, agradeço por ter ficado até aqui. Não esqueça aí de dar um joinha, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e é isso.